Olha só, você é daqueles que gosta de poupar, Moacir? Você faz planilhas como eu? O meu pilô, eu faço um planejamento orçamentário, né? E você se pergunta assim, como é que eu vou fazer esse dinheirinho render? Né? Porque assim, não adianta só poupar, não adianta só guardar, tem que saber como é que ele vai render. Então preste atenção nessa nossa entrevista de agora, que graças aos avanços tecnológicos, graças à tecnologia, existem maneiras de você investir, porque quando você entra às vezes lá no banco, é Tesouro Direto, é o quê? Eu vou pôr aonde o meu dinheiro? Você sai dessa burocracia e existe uma forma de você fazer isso de forma rápida e segura. Olha só, quem vai conversar com a gente sobre essa, né, poupança toda é o especialista em finanças e também administrador de empresas, o Rafael Rios. Rafael, seja bem-vindo ao Multicultura. Boa tarde. Obrigado, Moacir. Obrigado, Daniela. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Rafael, nessa conjuntura que a gente anda, dá para se juntar alguma coisa, guardar, poupar? Bom, a poupança vai muito na linha do que a Daniela estava comentando, né? Planejamento pessoal, antes de tudo. A única coisa que a gente sempre fala quando fala em poupar é não poupe na poupança, porque a poupança, ela na verdade hoje tem rendimento que é negativo, né? Você deixa o dinheiro lá e o dinheiro ele rende menos do que a inflação. Então é importante que quem estiver poupando se atente à rentabilidade do investimento, né? E é isso que eu queria conversar com vocês um pouco melhor hoje aqui. Tá, me diga uma coisa em relação a percentual de poupança, não de poupança, de poupar. Qual seria em cima de um salário de alguém que está no azul, por exemplo? Pronto. A gente sempre recomenda que o bom poupador, né, que está em idade de trabalho, que está em idade produtiva, que poupe aí de 10 a 30% da sua remuneração. A gente vive hoje num estado complexo, né, onde a gente não tem garantias que adiante o Estado vai conseguir trazer o bem-estar social que ele trouxe até hoje. Então é importante cada um se preocupar hoje em formar sua poupança para ter uma aposentadoria e uma vida mais tranquila adiante. Tá bom. E como é que a pessoa, por exemplo, você falou uma coisa que é interessante, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer lá é o orçamento, ou seja, você tem que organizar suas finanças para que sobre um pouquinho, né? Depois ela tem que analisar o investimento. Como é que ela faz para analisar? É isso, tem o banco que tem lá as ferramentas, às vezes o próprio banco ele já tem uma ferramenta para te dizer, você é um investidor arrojado, você é um investidor conservador. Isso funciona mesmo? Não funciona? Existem outros aplicativos que são mais interessantes? O que se aconselha pra gente? Funciona. Assim, o que a gente percebe é que o primeiro ponto de contato do poupador, do investidor, é o gerente do banco, né? Que passa a recomendação de alguns produtos que o banco oferece. É um primeiro passo, não deixa de ser um primeiro passo, mas hoje com o advento das novas tecnologias, você tem diversas plataformas que, como você falou, inclusive identificam o perfil do investidor, né? Se você deve investir em produtos menos arriscados, mais arriscados para buscar uma melhor rentabilidade, porque sempre existe, né? A gente não pode fugir dessa relação entre risco e retorno e volatilidade, né? Então, o que a gente percebe é isso, normalmente são através do gerente dos bancos, mas hoje através dessas plataformas você tem um volume de informação relacionadas a investimento muito interessante. E as plataformas que surgiram inicialmente são as plataformas das corretoras de valores, né? Antigamente, para poder investir em produtos diferentes que estavam fora das agências bancárias, você tinha que ir através das corretoras, né? Ou das corretoras você ali fisicamente. Há cerca de 10 anos essas corretoras trouxeram plataformas onde você pode investir diretamente pela internet, né? Você consegue planejar esse investimento pela internet? Você consegue planejar, você consegue planejar também, assim como você planeja nos sites dos bancos, né? Você pode ter uma programação ali de estar todo mês poupando alguma coisa, destinando algo para o tipo de investimento que você está determinado a fazer. O que recentemente trouxe uma novidade nesse mercado, a gente primeiro, antes de tudo, a gente vive num mercado onde o sistema bancário é extremamente concentrado. Os 5 maiores bancos do Brasil concentram cerca de 80% das operações bancárias. Então, isso você vê em pouquíssimos países, né? Dos países em desenvolvimento, o Brasil é o que tem o sistema bancário mais concentrado. O que é que isso traz, né?
o investidor que quer aplicar seus recursos recebe uma rentabilidade ruim, porque tem poucas opções, e o empresário, o empreendedor que quer levantar recursos, paga uma taxa de juros extremamente alta, que inclusive inviabiliza alguns negócios, né? Pra você ter ideia, hoje, se a gente for aplicar no nosso banco, conseguir uma rentabilidade muito boa, o banco vai pagar pra gente cerca de 6% ao ano. O empreendedor que vai levantar financiamento para seus projetos pode estar pagando cerca de 300% ao ano. Então, isso tudo está refletido no balanço e no resultado dos bancos, né? Desses 5 bancos que eu estou falando, vivem, né, num mar azul em termos de resultado. Então, o que é que a tecnologia traz? A oportunidade desses investidores que estão aplicando no máximo 6% ao ano, investir recursos diretamente nas empresas que estão querendo desenvolver negócios, desenvolver projetos dentro do ambiente produtivo. Então, essa é a grande inovação, né? Não são através de corretoras, mas sim plataformas eletrônicas, sites, que fazem essa aproximação entre investidor e empreendedor. Agora, 12h e 47 minutos, a gente está conversando aqui no Multicultura com o administrador de empresas e especialista em finanças, Rafael Rios. Então, Rafael, o que você está contando pra gente é o seguinte: em vez de eu ir no banco ou numa corretora, que talvez não tenha nem interesse, porque eu também não tenho tanto dinheiro assim para investir, em que eu vou pagar uma taxa de juros, taxa de administração muito alta, que talvez não compense aquele dinheiro que vai estar rendendo, eu tenho que procurar por essas plataformas. Mas eu vou me colocar nessa posição da investidora. A gente tem um pouco de medo desse investimento online, porque a falta da presença, né? Não ter o lado físico, às vezes, será que eu não tô caindo no esquema? Será que eu não tô dentro de uma empresa que não não é confiável? Como é que eu sei que aquela empresa é confiável? Aonde eu procuro essa empresa, né? Perfeito. Como é que eu faço isso? Tudo isso que eu falei, a questão da concentração bancária repercute em juros muito altos para os empreendedores. Então, o governo, o Conselho Monetário Nacional, a Comissão de Valores Imobiliários tem feito um esforço tremendo em regular esse mercado. As plataformas eletrônicas de investimento hoje, muito especificamente as de crowdfunding, de investimento, de financiamento coletivo, são reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é o xerife do mercado financeiro. Tudo no Brasil que circula relacionado a investimentos é fiscalizado pela CVM. E a CVM editou uma instrução específica para poder regular o mercado de crowdfunding de investimentos. Então, hoje o investidor pode entrar numa dessas plataformas, se certificar se ela é realmente registrada, e existe uma aqui na Bahia registrada que está ofertando esse tipo de produtos, a Blocks, e verificar, né, que se está registrada pela CVM é porque seguiu uma série de requisitos e é fiscalizado continuamente pelo órgão regulador máximo do sistema financeiro no Brasil. Então, essa é uma segurança adicional, é uma novidade, Dani, porque isso foi regulamentado no Brasil há pouco mais de um ano, foi em julho de 2017 que a CVM editou essa instrução, o que trouxe muito mais segurança, tanto para o investidor quanto para o empreendedor que está levantando recursos através dessas plataformas. Muito bem, Rafael, acho que, peraí, tem uma pergunta, desculpa te interromper, Moacir, mas acho que tem uma pergunta. Juliana, tem pergunta aí do nosso ouvinte? Pro Rafael? Tem pergunta pro Rafael. Janjão, abre o microfone aí pra Juliana fazer a pergunta do nosso ouvinte aí, por favor. Diga aí, Juju. A Mônica Marques, do Jardim Apipema, deseja saber quais são as melhores plataformas de investimento. Mônica Marques, então, melhores plataformas, Rafael. Bom, conforme eu falei, você tem plataformas de investimento hoje em empresas, em empresas que estão desenvolvendo negócios, espalhadas pelo Brasil, reguladas pela CVM, tem cerca de 9 ou 10. Algumas desenvolvem projetos para financiamento de startups, negócios que buscam inovação constante, crescimento rápido, e algumas no segmento imobiliário. Eu comentei que aqui na Bahia existe uma registrada pela CVM, a Blocks, BLOXS, quem quiser pode procurar, www.blocks.com.br, é uma das registradas, né? Hoje essa plataforma está com uma operação em captação. Essa é uma plataforma específica para projetos imobiliários, né? É um pouco diferente do mercado de startups. O negócio imobiliário, de certa maneira, já é um tipo de investimento mais próximo do
brasileiro e mais seguro também. Então, talvez quem queira começar, o ideal seja começar através das plataformas de investimento imobiliário, onde o investidor entra e consegue investir a partir de R$1.000, né? Então, a partir de R$1.000, totalmente online, em cerca de 3 ou 4 minutos, você consegue estar investindo num projeto imobiliário, especificamente na Blocks, em projetos que rendem aí de 3 a 4 vezes o que a poupança está pagando. Se a gente for relacionar com CDI, não são campanhas, de captação, e você tem o prazo da operação. A operação em captação hoje na Blocks, ela tá pagando no mínimo 15% de rentabilidade ao ano, que equivale a algo em torno de 220% do CDI, para uma operação de 2 anos. Você coloca o recurso e recebe 2 anos depois capitalizado, que é um investimento que eu particularmente acredito, né? Eu acredito no investimento de longo prazo, principalmente se for relacionado à área imobiliária. Né? E se não for relacionado à área imobiliária, uma grana entre 10 e 50 mil, o que você sugere? 10 e 50 mil, se não for através do crowdfunding imobiliário, o que a gente sempre recomenda é um volume relativamente grande. Precisa entender a carteira, sempre quando a gente fala de investimento, precisa entender o portfólio e o tamanho do patrimônio da pessoa, mas digamos que seja um volume total de R$50 mil, a gente sempre sugere diversificar. Então, produtos de renda fixa, CDBs, né, LCIs nos bancos, produtos tesouro de renda variável, tesouro direto, produtos de renda variável, um pouquinho em ação, mas que os investidores não deixem de olhar as plataformas de crowdfunding de investimento, de financiamento coletivo, que dessa maneira você está investindo diretamente no capital produtivo, sem intermediação de bancos, corretoras. Na verdade, você investe através da plataforma que busca aproximar diretamente o investidor do empreendedor. Muito bom. Bom, né? Então, olha, a sua dieta e a sua dieta econômica. Então, primeiro, poupar, né? Então, olha aí as suas finanças, tente diminuir aí seus gastos para sobrar um pouquinho para você poder investir. E aí depois começar a olhar essas plataformas para que você possa investir pagando menos da taxa de administração, menos de outras taxas e ter uma rentabilidade um pouquinho maior, né, Exatamente. Rafael? Eu não tenho dúvida que essa modalidade de investimento, ela vai ser a melhor forma de se investir com boa rentabilidade e boa segurança. Valeu, Rafael. Valeu, Rafael. Obrigadão, a gente conversou aqui então, obrigado a vocês, com o especialista em finanças e administrador, Rafael Rios. Obrigado. Olha só.